Então vamos aqui a parte de regressão linear, né? Então tem um material que eu coloquei aqui para vocês que discute a regressão linear na forma matricial, certo? Bem, quais são os objetivos aqui nessa seção aqui, nesse material, né? Aqui temos três objetivos principais, né? Primeiro, né, seria generalizar a equação do modelo de regressão, né? Regressão linear simples, né, para o caso multivariado, certo? E reconhecer, né, as suposições do modelo nessa formulação multivariada. Depois a gente vai entender o processo de estimação e as propriedades desses estimadores de mínimos quadrados, certo? Também vamos falar aqui sobre as somas de quadrados e as relações dessas somas com o coeficiente de determinação. Por fim, né, interpretar os procedimentos de estimação intervalar e realização de inferências via testes de hipóteses sobre, no modelo de regressão linear multivariada. Tá? Aí que eu estou falando aqui dos testes T, né, especificamente aqui para esse momento. Bem, então, o modelo multivariado, né, ele pode ser escrito, né, por uma equação mais descritiva, né, que seria o caso aqui dessa equação 2.1, né, onde nós temos aqui a variável resposta, certo? Essa é a variável resposta, e essa variável ela é condicionada aos valores das variáveis regressoras. Então, a resposta, dado que o x assume um certo... os regressores são fixados, né? Então, essa equação de regressão ela é uma regressão na resposta condicional. Então, a resposta condicional, certo? Ela segue aí um padrão, né, onde se tem, né, a estrutura, né, com o intercepto, né, e as inclinações associadas, né, aos respectivos regressores. Então aqui nesse caso a contagem do parâmetro está acontecendo aqui, ó, 1, 2, 3 e assim por diante. Nós vamos até K mais 1. K mais 1 regressores, aliás, K mais 1 parâmetros, porque temos K regressores. Observe que o intercepto não tem regressor. Então, por isso que a contagem dos parâmetros, ela aqui está sendo feita começando em 1, e a contagem dos parâmetros vai até o número de regressores mais 1. Então, são K regressores e K mais 1 parâmetro. Tá? De forma que, nesse caso, aqui, eu tenho K mais 1 parâmetros no modelo, né? E K regressores. Importante ressaltar isso aí. A expressão do y, ela envolve, né, um erro aleatório. Esse erro aleatório, certo? Ele é um erro, em tese, bem comportado, com média zero. E também, uma das suposições é que esse erro tem média zero e variância constante, que essa variância do erro é justamente o sigma ao quadrado, que é aquela constante que dita o padrão de homocedaticidade, certo? Escrevendo em termos de valor esperado, né, obtemos aqui a expressão, né, que a média de x de y dado x é exatamente o beta 1 mais o beta 2 x e 1, isso por observação. Importante destacar aqui que eu tenho aqui um indexador da observação, né, esse izinho aqui, tá? Daí eu tenho a média de y dado x, que vai ser um preditor linear, né? Isso aqui, em matemática, em geometria analítica, a gente pode dizer que isso aqui é um
hiperplano, né? E se a gente considerar aqui apenas dois regressores, né? Se a gente cortar aqui essa parte do terceiro beta em diante, né? Se nós apagarmos essa parte aqui, o que resta será uma reta, né? Que é o modelo de regressão associado aqui ao modelo de regressão linear simples. Ok? Bem, então, no caso do modelo de regressão linear múltipla, a equação da média vai ser um preditor linear. Essa estrutura que foi feita aqui através dessa linha aqui, essa equação, né? Ela pode ser redesenhada em forma matricial. Basta a gente colocar uma coluna de uns e colocar todos os regressores dispostos em colunas, observação por observação. Então, essa linha aqui que eu estou marcando é a linha da observação 1, a linha da observação 1, a linha da observação N. Então, são N observações. São a matriz N com N linhas e K colunas, porque são K parâmetros aqui, né? Aliás, K mais 1 parâmetros. Então, ela tem, tá até errado aqui, né? Ela tem K mais 1, tá até errado, vamos corrigir. Ela tem K mais 1 colunas, né? É K mais 1, porque tem essa coluna de uns, né? E temos aqui, ó, uma coluna, ó, o contador, 1, aliás, 1 aqui, 2, 3 e vai até o késimo regressor. Então, são K mais 1 colunas. Então, a matriz N por K mais 1, né? E aí a gente consegue escrever aqui, ó, considerando um vetor beta, que é o vetor de parâmetros, né? Beta 1, beta 2, beta K. São K parâmetros. Aliás, aqui também está faltando, porque são K mais 1 parâmetros. Então aqui vai terminar no K mais 1. Faltou corrigir isso aqui. Vamos corrigir aqui. Então aqui é beta K mais 1. Então, beta 1, beta 2. Então tem livro que começa com beta 0 e vai até o beta K, certo? Para que fique compatível com a indexação dos regressores. Nesse caso aqui, eu utilizei o beta 1, começando do beta 1, indo até o beta K mais 1, e os regressores sendo K regressores. Então essa matriz vai ter ordem K mais 1, e aqui o beta, né, ele vai ter também K mais 1 elementos, né? Então vai do 1 até o K mais 1, certo? Eu posso multiplicar essa matriz X pelo vetor beta, né? O vetor beta ele fica aqui em pezinho, o beta 1, beta K mais 1, e o resultado aqui dessa matriz, vamos fazer isso aqui assim que vai ser melhor, certo? Então aqui eu tenho beta 1, beta K mais 1, e aqui um produto matricial de uma matriz K por 1, N por K mais 1, vezes um vetor K mais 1 por 1. Então, K mais 1 por 1. O resultado final vai ser N por 1, que isso aqui vai dar o Y, né? O Y,
ele vai ser o x beta mais o u, né? O y vai ser o x beta mais o u, certo? Isso na notação matricial é o que temos aqui, o y é o x beta mais o u, tá? Essa é a notação matricial. E aí tudo pode ser feito pensando aí em vetores e matrizes. Então o vetor de erros está aqui, é o y, então se o y é o x beta mais o u, então o u é o y menos o x beta, certo? E aqui, por exemplo, temos um modelo de regressão múltipla, né? Aqui um modelo multivariado que relaciona, né, dados, né, sobre uma empresa produtora de utensílios domésticos e que são 30, considerando 30 observações sobre custos indiretos de fabricação, número de horas máquina e o número de lotes produzidos. O objetivo é descrever, fazer inferências sobre os custos indiretos em função das horas máquina e do número de lotes produzidos, certo? Então aqui é uma regressão múltipla, onde se tem aqui essa equação principal aqui, né? São 3 parâmetros, né? E 2 regressores. Então aqui estou destacando aqui o modelo, né? Aqui só para a gente ver, ó, o YI, que é o custo indireto de fabricação, ele vai ser o beta 1 mais o beta 2 vezes horas máquina, mais o beta 3 vezes lotes produzidos, mais a parcela de erro, são 30 observações. Então aqui o Y está indexado pelo I, YI, certo? E o I está variando de 1 até 30, certo? Então são 30 observações. A parcela de erro também aqui aleatória, né? Parcela de erro aleatória, erros com média zero, nesse caso aqui erros gaussianos, né? Erros normais com média zero e variância unitária. Nesse caso aqui a variância ainda especificamente unitária, mas não necessariamente tem que ser unitária, mas por simplicidade se utilizou aqui os erros com média zero e variância unitária, mas pode-se colocar um sigma e estimar esse sigma, tá? Bem, uma observação importante é que a especificação do modelo de regressão linear ela se dá, né, nos parâmetros e não nos regressores. Então, por exemplo, esse modelo cuja média condicional é beta 1 mais beta 2x mais o beta 3x ao quadrado, se colocou um termo quadrático, ele tem especificação quadrática, certo? Mas ele é um modelo de regressão linear. Por quê? Porque nós podemos fazer simplesmente, né, esse x ao quadrado ser um regressor, né? E esse regressor ele entrar aqui como sendo um beta 1 mais beta 2 mais xi mais beta 3 vezes um xi', que vai ser o x ao quadrado, né? Então é importante que se tenha esse conhecimento de que a linearidade está nos parâmetros e não nos regressores, né, em si. Então, por exemplo, aqui um modelo de regressão não linear. Veja que aqui, ó, essa equação eu vou destacar aqui ela em vermelho. Então, essa equação aqui, ó, onde o valor esperado é o beta 1 vezes a exponencial de beta 2 vezes, e tudo isso vezes o xi. Nesse caso, eu tenho aqui uma função não linear envolvendo aqui o beta 2. Então, esse modelo não linear. Mas se a gente passa um log, né, o log transforma o produto em soma, né, e esse modelo ele passa a ser log linearizável, né? Porque se você passar aqui o log, né, na resposta, na variável resposta, você vai ter que o log do y vai ser o log de beta 1 mais
o beta 2 xi, né? Porque o log da exponencial é o expoente, né? Mais o log de u, né? Então aqui o que teríamos era justamente um modelo onde o y, né, vai ser justamente o beta 1 estrela mais o beta 2 estrela x1, xi mais o u, ou seja, é uma forma linearizável, né? Se a gente denotar aqui que o beta 2 é um log do beta 2, o beta 2 estrela é log do beta 2, que o beta 1 estrela é log do beta 1 e que o uzinho estrela é o log de u, então esse modelo passa a ter uma formulação, né, linear pela transformação logarítmica, né? Então aqui o y, né, estrela e vai ser igual a essa formulação linear, né? Isso se a gente assume aí que o yi é o log do y, que esse beta 1 estrela, que esse yi estrela é o log do y, que o beta 1 estrela é o log do beta 1 e que o beta 2 estrela é o log do beta 2 e que o u estrela é o log de u, tá? Então são modelos log linearizáveis. Então, só para a gente relembrar aqui, né? Modelo de regressão, multivariado, notação, certo? É importante a gente entender isso. E também a questão da linearidade nos parâmetros e não nos regressores. Suposições do modelo. Então aqui agora, olhando do ponto de vista matricial, né? Eu continuo, né, com o modelo com essa especificação linear, de forma que o y é igual ao x beta mais u, certo? Então o y é o x beta mais u, só que agora em vetor, né? Estou colocando esse tiozinho representando o vetor, e esse x escuro representa a matriz do modelo, que é aquela matriz que ela tem uma coluna de uns, uma matriz com coluna de uns, e, né, é uma matriz aqui, corrigindo aqui K mais 1, né? K mais 1 aqui no... Então essa matriz é a matriz X, né? A matriz X. Que é a matriz do modelo. Então é importante a gente destacar isso aqui, lembrando que K mais 1 aqui, tá? Essa é a matriz X, que é a matriz do modelo. Bem, então, seguindo aqui nas suposições do modelo, então o modelo tem especificação linear com erros tendo média zero, né? Aqui essa especificação de erros com média zero, a gente passa a ser o vetor de erros com média zero, né? O vetor de erros com média zero. Também tem a suposição de homossedasticidade, né, que diz que a variância desses erros é constante, é igual a um sigma, né? Mas quando a gente faz isso, aparece aí uma estrutura de covariância entre esses y. E essa estrutura de covariância entre esses y vai ser dada aí pelo sigma ao quadrado, que é a variância do y, desse vetor, né? A variância de cada y vezes uma matriz de identidade. Então, no final, o que vai acontecer aqui é que a matriz de covariâncias, certo? Ela vai ter uma estrutura, né, formada, né, por uma matriz diagonal, né, onde você vai ter as variância de y1, né, e na diagonal, só que essas variâncias são todas iguais. Então eu já posso pensar em algo, né, do tipo assim: sigma ao quadrado, uma matriz aí com erros não correlacionados, né? Então fora da diagonal são todos os números zero, certo?
Então a matriz diagonal com os elementos diagonais todos iguais a sigma ao quadrado. Certo? Então essa é a matriz, né, de covariância do y, ou simplesmente covariância dos erros também, né? Covariância dos erros. Covariância dos erros. E essa matriz ela vai ser o sigma ao quadrado vezes a matriz identidade de ordem n, que é o tamanho da amostra. Certo? É importante a gente destacar isso aqui também. Aqui a questão dos erros não correlacionados, já foi dito aqui na suposição S3. E a suposição S4, ela garante aí a existência desse estimador de mínimos quadrados. Eu vou deixar ela aqui enunciada como simplesmente o número de linhas ou colunas da matriz X são o número de linhas ou colunas dessa matriz. Essa matriz X, a matriz do modelo, ela vai ser exatamente o tamanho do vetor beta, né? Nesse caso aqui não está sendo K, está sendo K mais 1. Importante, é igual a dimensão do vetor beta. Essa dimensão do vetor beta é K mais 1 nesse caso aqui, porque certo? O vetor beta vai do 1 até o K mais 1. Certo? São K mais 1 parâmetros e K regressores. Então eu tenho que corrigir isso aqui. Tá? Então essa suposição S4 é aquela do modelo linear em que você tem a definição de uma reta. Nesse caso, você precisa garantir que a matriz, né, ela tem posto coluna, né, completo, né? Tá? Ela tem que ter aí, na sua forma reduzida, a escada, né? Ela tem que ter o número de linhas, né, linearmente independentes igual, compatível com a dimensão do beta. E por último, o y possui distribuição normal multivariada agora, porque o y agora é um vetor de observações, né? Bem, o y também era um vetor de observações no modelo de regressão simples, tá? Mas aqui a normal multivariada está entrando aqui só como notação multivariada. Esse y, ele vai ter a média x beta, certo? A média do y vai ser o x beta, e a variância, que é a matriz de covariância, vai ser o sigma ao quadrado vezes a matriz de identidade. Importante lembrar disso aqui também. Bem, com a soma dos quadrados dos erros se encontram os estimadores de máxima verossimilhança. Eu não vou discutir aqui as fórmulas por dentro dessa obtenção, mas na notação matricial, o vetor de mínimos quadrados, né, vai ser x' inversa x' y, onde x é a matriz do modelo, y é o vetor de observações. Então, o vetor de mínimos quadrados, né, o estimador de mínimos quadrados, vai ser obtido aí utilizando a matriz de dados, que é a matriz do modelo, e o vetor de observações para a variável resposta. Bem, então, só outra observação, né? Esse sigma, né, que é essa variância constante, ela pode ser estimada usando a soma dos quadrados dos resíduos, né, a soma dos quadrados dos resíduos, sobre o número de parâmetros menos o tamanho da amostra menos o número de parâmetros. Nesse caso aqui, ó, tem que subtrair aqui por K mais 1, certo? Então tem que ser n menos o número de parâmetros, certo? Porque você perde tantos graus de liberdade quanto são o número de parâmetros. Então tem alguns errinhos de notação aqui que eu estou corrigindo aqui nesse vídeo. Então a estimação do parâmetro de variância tem por base a soma dos quadrados dos resíduos, que permite escrevermos, né, que aqui, só olhando a fórmula,
o sigma ao quadrado vai ser a soma, né? Aqui o resíduo, né? O y menos a predição ao quadrado, dividido pelo n menos, né, o número de parâmetros. Nesse caso aqui são k mais um parâmetro pela anotação lá em cima. Então é importante fazer essa correção aqui, ou faz essa correção aqui no k mais 1, ou considera lá o beta começando do zero, né? A indexação do beta começando do zero, e aí fica k aqui novamente. Então aqui nesse caso eu tenho que somar um aqui, e aqui também mais um, tá? Mas o importante é que sempre se diga o estimador da variância, soma dos quadrados dos resíduos dividido pelo número de parâmetros, o tamanho da amostra menos o número de parâmetros do modelo. Justamente aqui é importante lembrar que para estimar, certo, essa variância, né, nós precisamos aí estimar o beta 1, o beta 2, o beta 3 e o beta k mais 1. Ou seja, eu preciso estimar k mais 1 parâmetros. Então eu perco 1 grau de verdade por parâmetro estimado para estimar essa média condicional, né? Então essa média condicional, se eu quiser passar uma estimativa nela, se eu quiser estimar a média condicional, eu preciso estimar k mais 1 parâmetros. Então eu perco k mais 1 grau de verdade aqui. Então a soma dos quadrados dos resíduos dividido pelo o tamanho da amostra menos o k mais 1, tá? Nesse caso aqui, k mais 1. Que k mais 1 vai representar o número de parâmetros. Ok, então essas suposições, estimadores de mínimos quadrados, matriz de covariância do beta, isso aqui do estimador de mínimos quadrados, isso aqui é útil para a gente fazer inferência via teste de hipótese, né? O que se pode fazer? Veja que a covariância, né, esse vetor beta, chapéu, né, o estimador de mínimos quadrados, ele agora tem uma estrutura de covariância. Então você tem o beta 1 com beta 2, o beta 1 com beta 3, o beta 1 com beta 4, o beta 2 com beta 3 e assim por diante. Entre eles, 2 a 2, a gente também tem combinações de correlações. Então a covariância essa matriz de covariância desse vetor de mínimos quadrados, ela pode ser estimada, né, e a gente coloca o chapéu. Se a gente colocar um chapéuzinho aqui e usar ali a fórmula soma dos quadrados dividido pelo número, o tamanho da amostra menos o número de parâmetros, né? É o que está sendo feito aqui, só que nesse caso precisa corrigir essa quantidade, certo, por k mais 1. Então, nesse caso, ao substituir o estimador, obtemos essa expressão, né, para estimar o estimador da matriz de covariância do vetor de mínimos quadrados. Aqui coloco k mais 1, lembrando que k mais 1 aqui representa o número de parâmetros do modelo. Então, n, tamanho da amostra, menos o número de parâmetros do modelo. Coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, ele é obtido por somas de quadrados, né? Então, você tem basicamente 3 somas de quadrados aqui envolvidas. A soma de quadrados total, né? Essa soma de quadrados total a gente chama de SST. Deixa eu mostrar aqui a fórmula dela, está aqui. Então, a soma dos quadrados totais, que vai ser a soma dos quadrados dos desvios do y, né, da variável resposta, em relação à média, né? Aí eu tenho também
a soma dos quadrados da regressão, que vem ali do estimador do preditor linear, que é o y chapéu. Então você vai olhar os desvios quadráticos desse y chapéu em relação à média da variável y, né? No caso da variável resposta. E tem a soma dos quadrados dos resíduos, né? Que são a parte que vai representar aí a estimativa, né? A soma dos quadrados dos resíduos, né? Parte residual do modelo. Então, a equação que tem ali, que envolve o r quadrado, né? Que é o coeficiente de determinação, é a equação da soma total ser igual à soma da regressão mais a soma residual. Então, a soma total, que é a soma dos desvios quadrados do y com a média, vai ser a parte residual, a parte da regressão, que vem lá do estimador de mínimos quadrados, mais a parte residual, a soma residual, que é a soma dos quadrados dos resíduos, né? E aí, se fizermos uma conta aqui, né? Aqui deixa eu fazer uma... Deixa eu abrir aqui esse espaço. Então, se eu fizer a expressão S então, só fazendo aqui um quadrado, né? Então, SST é igual a soma dos quadrados da regressão mais a soma dos quadrados dos resíduos. Então a gente vai olhar agora, vai dividir tudo por SST. Então, dividindo aqui por SST, o que é que nós temos? Essa parte aqui vira 1. Então, 1 vai ser igual ao SSR sobre SST mais SSE sobre SST. Isso aqui esse SSR sobre SST é justamente o coeficiente de determinação, que é a parte da soma total, né, que vem da regressão. Então, a equação né, do R2 é 1 menos a soma dos quadrados resíduos sobre a soma dos quadrados totais, né? E aí, o que esse coeficiente de determinação nos fornece? É uma medida de proporção da variabilidade da variável resposta que é capturada pelo modelo. É uma quantidade entre 0 e 1, ou seja, quanto maior melhor. Nesse caso aqui é uma proporção, né? Entendeu? É igual ao quadrado do coeficiente de correlação amostral entre o y e o preditor e a estimativa do estimador do preditor linear. Não é interessante comparar coeficientes de determinação de modelos com respostas diferentes. Se você trabalhar com a resposta em log, não compare com o R2 se a resposta não tiver em log. Enfim, só compare R2 de modelos com a mesma resposta, ou seja, alterando a estrutura de regressores, né? Você pode até levar ao quadrado os regressores, estudar uma combinação de regressores, né? Mantendo aí a ideia do modelo de regressão linear, né? Linear nos parâmetros, lembrando a ideia de linearidade, e fazendo o comparativo dos coeficientes de determinação. Quanto maior, melhor, mas tem que tomar mais cuidado para não comparar coeficientes de determinação de modelos com respostas diferentes. Se o modelo tem intercepto, aí precisa fazer uma correção no coeficiente de determinação, de forma que
o coeficiente de determinação não central, né, vai ser 1 menos soma dos quadrados dos resíduos dividido pela soma dos quadrados dos y aqui, tá? Também é uma informação relevante que o r ao quadrado, esse R2, coeficiente de determinação, ele é não decrescente com o aumento do número de parâmetros, tá? Então, não utilize apenas o R2 na sua tomada de decisão. Utilize outras medidas de diagnóstico para avaliar os modelos que serão comparados, tá? Ok, então tá aqui o coeficiente de determinação. Discutimos também a equação do modelo de regressão linear múltipla. Também falei um pouco sobre a linearidade nos parâmetros. E agora vou falar um pouquinho sobre estimação intervalar, né? Eu vou falar isso de forma bem prática. Aqui tenho duas fórmulas para esses intervalos de confiança, né? Quando o sigma é conhecido e quando o sigma é desconhecido. No geral, o que se faz é usar a distribuição t de student com o sigma desconhecido. É lógico que com o n suficientemente grande, a distribuição t tende a normal, e no final das contas nós vamos nos concentrar nessa expressão aqui 2.4 para a estimação intervalar para o beta, né? O beta i. Então, o beta você estima por mínimos quadrados, vai ser o beta i chapéu, mais ou menos, né? E aí tem um lado positivo aqui, que é um lado do intervalo, e o lado, né, com menos, e o lado com mais, que vão fornecer aqui o lado inferior, o extremo inferior do intervalo de confiança, e o extremo superior do intervalo de confiança. Então, o beta i chapéu menos esse t crítico, que esse t crítico vem da distribuição t de student aqui, que pode ser aproximada aí pela normal, mas quando o n é pequeno, em pequenas amostras, isso não é ideal, e quando a variância é desconhecida, tem que se utilizar a distribuição t de student. Então aqui, esse t crítico você vai usar, vai tirar da distribuição t de student. Então lá na distribuição t de student, nós temos, né, a distribuição t de student, nós temos aqui esses quantis críticos, certo? Onde a gente separa uma área de, por exemplo, 5% nas caudas, 2,5 para cada lado, certo? De modo a ficar 95% de probabilidade aqui no meio da distribuição. Bem, então o intervalo de confiança usa esse quantio crítico. Esse quantio crítico é obtido aí da distribuição T, esse menos TC aqui e o TC. Aí tem que olhar a tabela da distribuição T de student com o número de graus de liberdade de interesse para poder calcular esses valores. Aí você escolhe o alfa, divide ele por 2, joga a metade em cada uma das caudas e vai atrás desse quantio crítico. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela da T de student, né? Esse φ aqui é o número de graus de liberdade, certo? Número de graus de liberdade. E aqui eu tenho o alfa, né? Nesse caso aqui, os principais níveis de significância, 5, 10, 2, 5, 1, vamos pensar aqui 1%, né? 5 e 10, tá? Essa tabela aqui, por exemplo, ela vai dar a área à direita desse valor crítico, né?
Então, se a gente quer, por exemplo, o T crítico que acumula aí, que faz com que a área central seja de 95%, né? Ele tem que ter à direita dele 2,5. Então a gente tem que procurar aqui, certo? No 2,5, né? No 2,5. Vamos procurar aqui no 2,5, né? E o número de graus de liberdade, né? Porque aqui, ó, ele sinaliza quem é o alfazinho aqui. Ou seja, se você quer que esse alfa seja 2,5, você vai na coluna do 2,5 e escolhe o grau de liberdade. Então, a 9 graus de liberdade com 2,5 cruzando, o valor seria 2,26, certo? E aqui essa tabela vai até um número de grau de liberdade bem próximo de 100 aqui, mais de 100 até infinito, que aproximadamente é normal. Então é bem simples o tabelando aqui, ou até mesmo perguntando aqui no R, você pode usar a função QT, né? E aí o QT, por exemplo, ponto 975, né, que armazena aí 97,5% à esquerda, né, seria aí, teria que colocar o grau de liberdade, por exemplo, 9 graus de liberdade, 2,26. Então 2,26, olhando aqui a tabela da normal, né, a tabela normal, a tabela da T. Então o 2,5, vou olhar a coluna 2,5, cruzando ela com 9, 2,26, que é o valor do quantio, tá? Ok, então essa parte de estimativa intervalar, temos aqui esse intervalo de confiança e você vai ter que estimar essa variância do beta, chapéu, né, usando aí a soma dos quadrados dos resíduos, né, o estimador de mínimos quadrados para variância, e vai se obter aqui essa estimativa intervalar, né? Então, se eu tiver essas estimativas dessas variâncias com quantio crítico T, eu consigo aí, né, com o estimador de mínimos quadrados, consigo obter o lado esquerdo e o lado direito desse intervalo de confiança, considerando um grau de cobertura aí de alfa, 1 menos alfa nesse caso. Aí esse alfa você vai definir previamente. Aqui nesse gráfico da figura 2.1 eu tenho um comparativo, né, dos intervalos, das estimativas intervalares, considerando uma T, né, com 5 graus de liberdade, comparando com a normal. Então veja que na T de Student ela tende, né, a ter uma abertura maior nessa estimativa intervalar, certo? O que faz com que a T de Student ela lide mais com o desconhecimento da variância. Então o intervalo vai ser um pouco maior, isso com um número de grau de liberdade não suficientemente grande, porque uma vez que esse número de grau de liberdade for muito grande, né, essas estimativas vão coincidir, né? Então veja que o intervalo de confiança, né, a um certo grau de cobertura com a curva da T, né, que é essa linha vermelha, né, ela tem uma cauda mais grossa, né? Veja que na região de cauda ela fica acima, né, dessa região de cauda ela fica acima da curva gaussiana. Então isso faz com que a distribuição T ela tenha cauda mais pesada que a cauda da normal. E aí a estimativa intervalar vai ser um pouco maior, né, quando os graus de liberdade são relativamente não tão grandes, certo? Importante observar isso aqui. Bem, então a parte de estimação intervalar também aqui está descrita. Vamos agora à estrutura de um teste de hipótese, né, que é uma teoria que está muito ligada à estimação intervalar,
principalmente quando a gente fala de teste bicaudal, né? Então a gente tem uma estrutura, né, para o teste de hipóteses. Primeiro, a gente precisa definir as hipóteses, né, as hipóteses. Precisamos da estatística de teste e precisamos do valor crítico. As hipóteses, né, a gente chama de hipótese nula, hipótese alternativa. A hipótese nula é mantida como verdadeira, salvo a evidência, certo? Aqui a evidência em contrário, né, da hipótese nula, certo? E a hipótese alternativa é considerada como a negação da hipótese nula. Então, H0 é verdade até que se prova o contrário. Quem vai me ajudar a provar, a encontrar evidências contra H0 é a estatística de teste, certo? E o valor crítico, que vai ser o limite para a tolerância, né, para o valor dessa estatística de teste sobre a hipótese nula. Essa estatística de teste é importante se dizer que ela sempre está sendo calculada aí sobre a hipótese nula. Então ela tem uma certa distribuição que vai permitir com que a gente defina um valor crítico usando ali a distribuição T de student, por exemplo, quando a variância é desconhecida, e a partir dessa definição desse valor crítico a gente vai rejeitar, né, a hipótese nula à medida que for encontrando valores dessa estatística de teste superiores a esse limiar crítico, certo? Na estrutura de um teste de hipótese nós podemos cometer dois tipos de erro. O erro tipo 1, que seria rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, e o erro tipo 2, que seria não rejeitar a hipótese nula quando ela fosse falsa, certo? E aí, essa estrutura, né, de você ter aí um erro tipo 1, por exemplo, a hipótese nula é verdade, certo? E eu rejeito a hipótese nula, certo? Eu estou cometendo um erro que eu chamo de erro tipo 1. Esse erro tem uma probabilidade, que é a probabilidade do erro tipo 1, que é o alfa, que é o nível de significância desse teste, certo? A probabilidade do erro tipo 1 vai ser a probabilidade de rejeitar, certo, a hipótese nula quando ela é verdadeira. Outro erro que eu cometo é quando quando a hipótese nula ela é falsa e eu não rejeito ela. Não rejeita a hipótese nula quando deveria ter rejeitado a hipótese nula. Então é erro tipo 2. Isso a gente pode comparar com uma decisão de um tribunal, né? Então a hipótese nula ser rejeitada quando ela é verdade significa que eu seria o mesmo que culpar um inocente. E a hipótese nula não ser rejeitada quando ela deveria ser rejeitada, né, é como se estivesse inocentando um culpado. Então a decisão aqui, o foco maior é na probabilidade do erro tipo 1, certo? Então é importante que se diga, né, que essa área, né, que está em vermelho seria a área de rejeição. Toda vez que você calcular o valor da estatística de teste sobre a hipótese nula, certo? Que essa densidade vale sobre a hipótese nula, então você estaria rejeitando a hipótese nula. Então, se cai um valor aqui nessa região de rejeição, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, nesse caso aqui eu estou falando de um teste bicaudal, certo? Hipótese nula igual contra hipótese alternativa diferente, certo? Nesse caso, eu teria aí essa região de rejeição, né, sendo definida, né, com base aí no quantio crítico, né, da distribuição T de student, por exemplo. Então, só olhando aqui as hipóteses, né, um teste envolvendo aí o modelo de regressão linear. Então, no modelo de regressão linear, eu vou, por exemplo, postular que o beta i seja zero contra o beta i seja diferente de zero. Qual vai ser a estatística de teste? Bem, vamos usar a estatística de teste T de student, né? Beta i chapéu menos a média de beta i sobre H0, importante
dizer isso. Então, sob H0 ele é 0, né? Então, isso aqui, quando o teste é de igualdade, conta a diferença, mas para testar se ele é igual a 0 ou não, não vai aparecer nada aqui, vai ficar igual a 0. Então, vai ser o beta i chapéu dividido pela raiz da sua estimativa da variância. Então, que é o que a gente chama de erro padrão dessa estimativa, tá? Então, pega a estimativa e divide pelo erro padrão. Aí encontra o valor da estatística de teste. Esse valor dessa estatística de teste nós comparamos aqui com o quantio, certo? Da T de student n menos o número de parâmetros. É importante dizer que aqui o K está representando o número de parâmetros. No caso lá em cima, como eu falei, o número de parâmetros é K mais 1. Então teria que fazer essa pequena correção aqui também, certo? Então, se o valor for acima, em valor absoluto, né? O valor dessa estatística for em valor absoluto maior que esse quantio crítico, então rejeita a hipótese nula, tá? Ao nível de significância alfa. Importante ressaltar. Como exemplo aqui, um exemplo aplicado, tem uma base com 30 observações, né, e o objetivo é estudar o custo indireto, né, como função aí do lucro, do número de lotes produzidos e do número de horas máquina, certo? Nesse caso, a equação de regressão ela tem uma especificação aqui, uma equação, um modelo de regressão linear, certo? Com 2 regressores e 3 parâmetros, certo? Aqui os erros aleatórios são assumidos aqui gaussianos e homocedásticos, né? Com variância constante, e 30 observações. Nesse caso aqui ainda se assume, né, erros com variância unitária. Eu acho que essa variância unitária nem está sendo considerada aqui, está sendo estimada aqui a variância dos erros. Então aqui eu vou colocar sigma no lugar de 1. Pode colocar o sigma ao quadrado aqui, tá? Então eu vou mostrar aqui as estimativas de mínimos quadrados e os respectivos erros padrão. Então, na hora que eu for fazer um teste de hipótese, por exemplo, sobre o coeficiente associado ao número de horas de máquina, né, eu vou dividir o 28,72 pelo erro padrão, que é 1,43. Se esse valor, em valor absoluto, for maior que o valor da T, né, que a gente vai tabelar de acordo com o nível de significância escolhido e o número de graus de liberdade, nesse caso, certo? O número de graus de liberdade vai ser 30 observações menos o número de parâmetros, que é 3. Então são 27 graus de liberdade que nós vamos estar aí considerando na T, certo? Então, olhando aqui uma estrutura de um teste, vamos testar a hipótese de que o beta 3 é 0 contra o beta T de 3 diferente de 0. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, estabelecer as hipóteses, beta 3 igual a 0 contra beta 3 diferente de 0, certo? Então está aqui as hipóteses do nosso teste, as hipóteses em teste. A estatística de teste, vamos lá, vamos calcular o T-calc sobre H0, certo? Importante observar isso. Então, beta 3 chapéu menos a média do beta 3 chapéu sobre H0. A gente sabe que a média sobre H0 é 0, porque o beta 3 é 0 sobre a hipótese nula, dividido pelo erro padrão. Então lá, quando eu mostrei a estimativa, foi mostrado, né, o valor da estimativa do beta 3, que é 0,49. Então eu vou pegar o 0,49 e vou dividir pelo erro padrão dessa estimativa, que também foi fornecido aqui, que é 0,045. Então aqui temos o cálculo, né, dessa estatística de teste sobre a hipótese nula, né, que deu 0,49 dividido por 0,04. Isso dá aproximadamente 10,82. Regra de rejeição. Rejeita a hipótese nula se o módulo dessa estatística calculada for maior que o quantio da T
com 27 km de liberdade, mas o quantio, considerando aí o nível de significância de 5%, a gente vai atrás do quantio 0,975, né? Que o quantio 0,975, né, da T com 27 km de liberdade, a gente pode até olhar aqui a tabela da T a 27 km de liberdade e olhando a coluna do 2,5. Então a coluna do 2,5 a 27, vamos ver. Acho que está aqui, está dando 2,0518. Só para a gente ter certeza aí, ó, 2,5, 27, 20518. Então tá feito aqui o 2,051. Então, nesse caso, o valor absoluto dessa estatística calculada, né, que é 10, é maior que 2,051, o que significa dizer que eu rejeito a hipótese nula ao nível de significância de 5%, certo? Então, o resultado do teste é rejeição de H0 sob a condição do nível de significância ser igual a 5%. Então, rejeite H0 ao nível de significância de 5%. Então, o parâmetro θ3 é estatisticamente não nulo a 5% de significância. A parte de estimativa intervalar, o que a gente pode fazer? A estimativa intervalar, vamos pegar o beta chapéu, que é 0,49, menos o quantio da T, vezes o erro padrão, que é 0,04. Então temos o lado esquerdo, que é 0,40. E para o lado direito, estimativa de mínimos quadrados, 0,49, mais o quantio da T, 2,05, vezes o erro padrão, que é 0,04. E o lado direito ficou 0,58. Então aqui temos uma estrutura conversando sobre a parte de estimação intervalar e também sobre teste de hipótese bicaudal nesse caso aqui, tá? Um teste com estrutura bicaudal.